Flamengo ou Palmeiras, quem será o campeão brasileiro de 2025, tornando-se a primeira equipe desse país a vencer 9 vezes o Campeonato Brasileiro desde quando ele se iniciou oficialmente em 1971? Quem será o primeiro campeão de futebol do Campeonato Brasileiro? Flamengo ou Palmeiras? O campeonato neste momento está nas mãos do Flamengo, que matematicamente depende só de si. O Flamengo não tem apenas uma vantagem de 3 pontos na tabela, muito mais do que os 3 pontos. O Flamengo tem uma tabela mais favorável e tem a chance de poder, em um desses 5 jogos, empatar, descartar uma vitória com um empate. E se o Flamengo empatar um jogo e vencer os outros 4, mesmo que o Palmeiras vença os seus 5 confrontos, o Flamengo matematicamente bate campeão. Eu não sei se você já estudou a tabela, eu já. Nas últimas 3 rodadas, o jogo da semana da final da Libertadores e os 2 jogos pós a final de Lima, o Palmeiras jogará os 3 jogos fora. Sai contra o Grêmio na semana da final da Libertadores e, voltando de Lima, joga fora de casa contra o Atlético Mineiro e contra o Ceará. O Palmeiras faz 2 jogos no Allianz Parque agora nessa próxima semana, Vitória e Fluminense. Semana que vem, em que o Flamengo também faz 2 jogos no Maracanã, contra Fluminense e, na sequência, Red Bull Bragantino. Se o Flamengo vencer esses 2 jogos no Maracanã contra o Fluminense e o Red Bull Bragantino, mesmo que o Palmeiras vença os 2 jogos no seu gramado sintético contra a Vitória e Fluminense, o Flamengo mantém os 3 pontos de vantagem, só que as rodadas diminuem de 5 para 3. Se o Flamengo vencer o Fluminense e o Red Bull Bragantino, o Flamengo continua com 3 pontos, isso se o Palmeiras vencer os 2 jogos dele, e com a vantagem de, em 3 rodadas, poder empatar 1 e vencer 2. O Palmeiras ficaria com a missão dificílima para as 3 rodadas finais. Lembrando, o Palmeiras vai fazer os 3 últimos jogos fora do gramado sintético do Allianz. E fora de casa, campeão do Palmeiras, é claro, aí para todo mundo que estuda números, avaliar. O Palmeiras não consegue ter regularidade fora do gramado sintético. O Palmeiras saiu de casa, perdeu do Bahia, perdeu do Santos, perdeu do Flamengo, perdeu do Mirassol, não conseguiu vencer o Cruzeiro, empatou em 2-2 com vitória no Barradão, um jogo que ele perdia, inventaram um pênalti inexistente para o Palmeiras empatar o jogo. O Palmeiras perdia para o Sport, inventaram um pênalti para o Palmeiras empatar, e no último minuto do jogo inventaram aquele pênalti absurdo para o Palmeiras virar o jogo aos 49 do segundo tempo na Ilha do Retiro, que até o goleiro Marcos, o Marcão, ídolo nacional, ídolo palmeirense, veio a público naquele vídeo que ficou escancarado, viralizado, dizer que era uma vergonha ganhar daquela forma. O Palmeiras ganhou de 3-2 do São Paulo no Morumbi, não preciso nem falar o escândalo que foi aquele jogo, com erros do Ramon Abate-Abel favorecendo o Palmeiras. O Palmeiras foi jogar na altitude e tomou 3-0 do LDU, campo em que o Flamengo empatou em 0-0, e que os eliminados Botafogo e São Paulo não tomaram 3, aliás, ninguém tomou 3 da LDU lá em cima, só o Palmeiras. O Palmeiras é um time que tem dificuldade para jogar fora do seu gramado, fora da pressão que a torcida e que a comissão técnica do Abel fazem, inclusive em cima da arbitragem. Então, fora do Allianz, o Palmeiras tem tido muita dificuldade. Pode vencer esses 3 jogos fora do Allianz nas últimas 3 partidas do campeonato? Pode. Mas o que o campeonato mostra é que o Palmeiras não consegue vencer 3 jogos seguidos fora de casa. E o Palmeiras encerra sua participação no Brasileirão pegando fora de casa Grêmio na semana da Libertadores, Atlético Mineiro na volta da Libertadores e na última rodada o Ceará no Castelão. Ceará que pode estar brigando por Libertadores, por pré-Libertadores. Então, o Flamengo tem nesse momento uma vantagem muito confortável. 3 pontos de frente. Se o Flamengo empata um desses jogos e ganha 4, ele é campeão independentemente do Palmeiras vencer os seus 5 jogos. E se o Palmeiras empatar um dos seus 5 jogos, apenas um, se o Palmeiras empatar um jogo apenas, o Flamengo pode empatar 2. O Flamengo pode ser campeão brasileiro ganhando 3 e empatando 2 desses 5 jogos, dos quais o Flamengo faz 3 no Maracanã, contra o Fluminense, contra o Bragantino e contra o Ceará. O Flamengo sai contra Atlético Mineiro e Mirassol na última rodada. Eu vou dar um palpite, pode ser que não aconteça, é só um palpite. Eu acho que o Flamengo bate campeão brasileiro antecipado. Vai poder mandar o Sub-20 contra o Mirassol na última rodada. E se a gente ganhar a final da Libertadores do Palmeiras lá em Lima, já vai mais cedo pro Catar para treinar, para pegar lá em Doha o Cruz Azul. Se vencer, pega o Pirâmide do Egito. Se vencer, faz a final contra o PSG. Eu acredito que o Flamengo pode bater campeão antecipado na 37ª rodada do Maracanã contra o Ceará, ou até mesmo, se o Palmeiras tropeçar no meio do caminho, até mesmo na Arena MRV contra o Atlético Mineiro na volta da Libertadores. Tudo vai depender, no dia 25 de novembro, na semana da Libertadores. Tudo vai depender de o Flamengo fazer sua parte. O Flamengo tem que ganhar esses 2 jogos no Maracanã, contra o Fluminense terça-feira e quarta-feira e contra o Bragantino no sábado. Se o Flamengo ganhar esses 2 jogos, a vantagem que hoje já é enorme se mantém com apenas 3 e não mais 5 rodadas para o final. Dificilmente o Flamengo perderia esse campeonato brasileiro. Então você que é rubro-negro, que segue aqui o canal do professor, segue o Connect Fla, é hora de união, de coalizão, todo mundo apoiar. Não existe nesse momento reclamar de treinador, de jogador, vai a nada, meu irmão, é apoio total. União da torcida flamenguista raiz, todo mundo junto. Fla mimimi, Fla Nutella, por favor, pausa, trégua, saiam de cena.
Até o final do ano, pelo amor de Deus, a gente tem que unir a torcida toda. O Flamengo é forte quando ele tá unido. O Flamengo tem que ganhar essa guerra contra o Fluminense. O time vai estar desfalcado, sem vários titulares. A gente tem que jogar na raça, no amor, na camisa, na arquibancada. E a gente tem que vencer o Fluminense no Maracanã quarta-feira. Vencer o Fluminense, a gente vai jogar para vencer o Bragantino no sábado. Se o Flamengo cravar essas 2 vitórias, mantendo os 3 pontos, que podem até subir, se o Palmeiras tropeçar contra a Vitória e Fluminense. Mas mesmo que o Palmeiras ganhe os seus 2 últimos jogos do ano no Allianz Parque, o Palmeiras só tem mais 2 jogos no ano no Allianz Parque. Vitória e Fluminense. Ainda que o Palmeiras ganhe, se o Flamengo ganhar os 2 jogos no Maracanã com 70 mil vozes cantando e empurrando, o Flamengo provavelmente baterá campeão brasileiro. Eu tenho fé. E se o Flamengo ganhar, preste atenção, o Flamengo iguala um feito que só a Paulistada tem. Só Palmeiras e Corinthians são tetra campeões do Campeonato Brasileiro de pontos corridos e tetra campeões brasileiros no século. Se o Flamengo ganhar, o Flamengo iguala. Ninguém vai poder dizer que tem mais do que o Flamengo. No século XXI, já estamos com 1/4 do século, 25 anos. Já se passou 1/4 desse século. Se o Flamengo ganhar o brasileiro, ele se torna, assim como o Corinthians em Palmeiras, tetracampeão brasileiro no século, o maior campeão do século e o maior campeão do brasileiro de pontos corridos, com os mesmos 4 títulos que Palmeiras e Corinthians têm. E a gente vai ano que vem para buscar o primeiro penta brasileiro do século. Na somatória geral, considerando que nós estamos na 55ª edição do Campeonato Brasileiro, desde 1971, quando foi criado, aliás, a própria CBF, em 2021, quando entregou o troféu de campeão brasileiro Atlético Mineiro, estava lá no troféu, 50ª edição do Campeonato Brasileiro. Não fui eu que disse, foi a CBF. O Galo foi o campeão da primeira edição em 1971 e da 50ª em 2021. Tá lá, foi a CBF que disse campeão da 50ª edição, tá escrito, é público. Então nós temos 55 campeonatos brasileiros de 71 para cá. Palmeiras ganhou 8, o Flamengo ganhou 8. Se o Flamengo vencer, se torna o primeiro Enia campeão brasileiro. A gente vai botar uma faixa, tem que ter mosaico no Maracanã. Primeiro Enia brasileiro. Eu tenho fé. E você, conta pra mim. Vamos apoiar, vamos torcer, pedir a Papai do Céu que abençoe e vai dar Flamengo, Enia campeão brasileiro, tetracampeão brasileiro de pontos corridos, tetracampeão brasileiro no século. E se Deus quiser, daqui a 2 semanas em Lima, primeira equipe do país tetracampeão da Libertadores. E aí, se a gente ganhar a Libertadores, dá pra sonhar, não dá? Com o Mundial, faltam 4 jogos. 4 jogos pro Bimundial. 4 jogos pro Bimundial. O primeiro é o Palmeiras. Se a gente ganhar do Palmeiras em Lima, vamos pegar os mexicanos, o Cruz Azul, dia 10 de dezembro. Se ganharmos, pegamos o Pirâmide do Egito. Passando pelos mexicanos, pegamos os egípcios. 13 de dezembro. Se a gente ganhar Palmeiras, Cruz Azul e Pirâmides, PSG, dia 17. E aí, é o jogo mais importante da história do Flamengo. Já pensou o Flamengo bicampeão do mundo? Oh, meu Deus, meu coração a terras batidas aqui. Eu acredito. E você? Conta pra mim aqui abaixo.